aqui já bombando. Olha. Com esse tema bombástico que é Evangelho às avessas. Uau! Você vai entender por que a coisa tá assim de cabeça para baixo. Deu a louca na graça? Deu a louca na graça. Deu a louca na graça. Desse jeito. E aí, todo mundo jóia? Todo mundo bem? Todo mundo está Eu feliz. creio que sim, estamos todos bem guardados em Cristo. A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, dos últimos acontecimentos. Nossa! O negócio tá ficando quente, gente. Uhum. Isso aqui não é molezinha não, é só para os fortes, né, marido? Com certeza. Evangelho às avessas. Olha, o apóstolo Paulo, quando chegou nos Gálatas, lá no capítulo 1, versículo 6, ele deixou registrado, ele disse: admira-me que vocês estão passando tão depressa para um outro evangelho. Abençoados, vocês acreditam que estão vivendo um outro evangelho? O evangelho deles. Você sabe que muitos anos atrás tem o evangelho segundo Allan Kardec, que é o evangelho segundo o Espiritismo. Agora tem o evangelho segundo os teólogos da graça. É o evangelho totalmente às avessas. Eu fiz uma lista aqui para você entender. Hoje em dia, principalmente nessa pandemia, é errado louvar. Você sabia que existe pessoas dizendo em grupos de WhatsApp que louvar é sistema? Agora é errado. Engraçado. Não é errado falar mal do irmão, emprestar a boca à calúnia, mas é errado louvar. Nós estamos vivendo o evangelho às avessas. Não é errado adulterar, porque quando alguém adultera, eles dizem assim: você não pode me olhar segundo a minha carne, eu sou livre. Mas diz que é errado se reunir. Não é errado se embriagar, mas é errado ajudar os necessitados. Não é errado hoje em dia falar mal do irmão. Antigamente, minha esposa, você tinha que ter uma frase chamada ética cristã. Hoje em dia, falar mal do irmão virou combater o sistema. Não é errado falar mal do irmão, mas é errado contribuir. Ora, isto é um evangelho às avessas, minha esposa, porque toda a Bíblia Sagrada fala em contribuição. Tu te lembras daquela passagem do profeta? Sim, amo essa passagem. Como é que foi? O profeta... O profeta sempre passava pela cidade, né? Sim. Pregando o evangelho, pregando a uns a outros, iam em tribos, iam em tudo que era lugar, e tinha um casal comerciante da área que a mulher começou a observar, falou: nossa, mas aqueles homens estão sempre aqui falando de Deus, pregando incansavelmente, vem eles aí, sabe, sem recurso, mas estão ali. Chamou o seu esposo e falou assim: marido, eu vejo que aqueles homens são homens de Deus. Olha isso. Ele não passou, não bateu na porta dela, não pediu nada. As pessoas eram solícitas. O próprio Espírito, eles, na verdade, eram sensíveis ao Espírito. Porque hoje as pessoas estão endurecidas. Endurecendo o coração. Em ouvir o Espírito. Não pensa ouve. assim, isso é outra voz, isso é uma voz estranha. Não, na verdade tem uns que não acreditam que não existe nem mais Espírito Santo. Falou em ajudar, em contribuir, você fala: não, essa coisa da minha cabeça, não é o Espírito. Aquela mulher não fez isso. Ela chamou o marido e falou: marido, eu acho que aqueles homens ali são verdadeiramente homens de Deus. Vamos fazer aqui em cima, olha só, vamos fazer um quartinho para sempre que eles passarem aqui pela cidade, eles terem onde descansar, onde dormir. E aquela mulher fazia um banquete. Não, espera aí. Caramba, isso tá passando aonde? No Google Play? No Google... Infelizmente. Na Netflix? Não. Não, isso é uma história real? Real. Não é ficção. Não acredito. Não é ficção. Será que quem está vivendo esse evangelho às avessas conhece essa história real? Esqueceu. A pergunta que eu faço é, minha esposa,
Esta mulher foi obrigada a fazer isso ou ela foi sensibilizada pelo espírito de gratidão? Totalmente. Ah, e o homem que ajudou isso aí, Deus não atuava na vida dele? Claro que sim, deu condições a ele de construir, alimentar aqueles homens, não só uma vez, mas todas as vezes que eles passaram. Eu vou contar para você um filme que eu vi na Netflix. Disse Deus, nesse filme da Netflix, e disse, vai até uma viúva pobre que lá eu dei ordem a ela para ela te alimentar. Não, tá no mesmo script que eu li. Sabe o que aconteceu? Quando chegou lá, a mulher não tinha comida nenhuma. O único pão que ela tinha, o profeta disse, faz primeiro para mim. Você vai primeiro me honrar. Você vai fazer primeiro para mim. E depois para você e para os seus filhos. Será mesmo que essas histórias são reais? Será que Deus agia por meio dessas coisas? Sim. Isto era lei, estava escrito na lei de Moisés, ou era uma manifestação de gratidão que tinha que arder no coração das pessoas e assim elas viam sobrenatural? Esses eram os cristãos da época. Ah, eles viviam a voz do Espírito no seu interior. Eles não viviam os seus achismos. Porque hoje está assim. É errado se reunir. Olha isso. Se reunir é sistema. Mas não é sistema se reunir num grupo de WhatsApp. Você entende? Pois é. Agora, a pessoa se reúne no grupo de WhatsApp. Veja bem, já vou falar daqui a pouco lá no meu canal. No grupo do WhatsApp tem placa, porque todo grupo de WhatsApp tem um nome, tem uma placa virtual. Grupo do WhatsApp GG Guarará. É um nome. Como o sistema tem um nome. O sistema tem um pastor presidente. O grupo do WhatsApp também tem um administrador. O sistema tem o banco para disciplina. O grupo do WhatsApp tem quem te remove se você postar um vídeo que eles não gostam. Qual é a diferença, meu irmão? A diferença está no radicalismo. Está na falta de viver a simplicidade do evangelho. Estão vivendo um outro evangelho que não bíblico. Vou ler com vocês uma passagem de Atos capítulo 4, versículo de número 32. Olha o queixo caindo, porque às vezes a pessoa fala assim, mas isso era lá naquela época. Olha o que já se estavam vivendo depois da cruz, depois da ressurreição, quando eles não viram mais a presença física do Messias, eles tiveram a necessidade então de se confortar com a presença um dos outros. Ouça, depois você lê aí na sua casa. Atos capítulo 4, versículo 32. Todos os crentes eram um só, na mente e no coração. Ninguém pensava que aquilo que possuía era seu próprio. Todo mundo estava repartindo o que tinha. Atos capítulo 4, versículo 33. Os apóstolos pregavam sermões poderosos sobre a ressurreição do Senhor Jesus e havia uma calorosa fraternidade entre todos os crentes. A pergunta que eu faço é, Deus não agia aqui? Deus não curava aqui? Deus não se manifestava? As vidas não eram edificadas? O que é que regia aquela igreja reunida? A fraternidade, o amor e o altruísmo. Acabou não. Versículo de número 34. Não havia pobreza, pois todos os que possuíam terra ou casas vendiam tudo e traziam o dinheiro para que os apóstolos dessem aos outros em necessidade. Por exemplo, um deles foi José, aquele que foi apóstolo e apelidaram de Barnabé, o pregador, era da tribo de Levi, natural de Chipre. Ele, pois, vendeu um campo que possuía e trouxe o seu dinheiro. Não se vive mais a generosidade, o favor aos necessitados. E quando você mostra o evangelho, porque Paulo, na graça de Deus, recebeu contribuição dos filipenses. Ele disse, recebi tudo, estou suprido,
desde que veio da vossa mão da parte de Epafrodito. Então, é evangelho. Paulo pediu contribuição aos irmãos em Corinto. Mas esse evangelho, a raiz pura do amor, não se vê mais hoje na internet. A internet é um evangelho de ódio. Grande parte dos grupos de WhatsApp são grupos para defamar, para caluniar. De fofoca. São grupos de fofoca, são facções. Eu sou do grupo X, tá? Do grupo X você é, nesse grupo não pode botar o vídeo do Bartolomeu Guzmão. Tá, então agora eu saio desse grupo, vou para o outro. Fica igual os crentes pulando de denominação em denominação. Qual o grupo que você é? Eu sou do grupo Graça Asa. Ih, no grupo Graça Asa vou botar um vídeo aqui do Elcio de Jesus. Do Elcio de Jesus não, exclui, sai, remove ele. Quando você vê, você foi removido desse grupo. Tá igual o sistema. Aí você vai para um outro grupo. Chega no outro grupo, o administrador quer saber, você segue quem? Não, é que eu sigo Geraldo Moraes. Não, Geraldo Moraes não, nesse grupo aqui não. Qual é o nome desse grupo? Esse grupo aqui é Asa Preta. Ah, então... Ninguém vive mais o evangelho, estão se vivendo o evangelho às avessas. Não é mais o evangelho que coordena nossas vidas. É aquilo que eles pensam, entendeu, minha esposa? Exatamente isso, amados. E com isso, a ira, o ódio, o ciúme, a inveja, a maledicência é espalhada. E Cristo dividido. Sim. Porque aquele é daquele grupo, aquele é daquele grupo. Aquele grupo acha que se reunir é errado. Aquele grupo lá, todo mundo pode beber até cair que não é errado. Aquele grupo... Nós falávamos há pouco que o evangelho está às avessas, porque antigamente as pessoas seguiam assim, não, eu sou da Umbanda, eu sou do Candomblé, eu sou disso, eu sou daquilo, não, eu sou ateu. As pessoas se definiam assim. Agora não, agora o negócio está avançado. Agora eles falam, não, eu estou em graça. É a graça católica, todo mundo é da graça. Estou em graça, eu vivo a graça, graça e paz. Quando você vai ver uma desgraça, as suas próprias teorias, as suas filosofias, fica até bonitinho, eles criam uns poemas assim, até bonitinho, para atrair telespectadores, ouvintes, e depois que arrecadam um grupo, eles começam então a implantar as suas vontades, as suas certezas, sabe? Aquilo que as suas convicções acham. Só que, amados, como nós temos sempre falado, há um fundamento, há uma base, sabe? Aquilo que nós devemos construir sobre ela. Nós não podemos vir aqui, nós temos um canal também, nós não podemos vir aqui e falar, não, porque eu agora acredito assim, assim é que vai ser, porque eu aqui estou certa. Como será isso? Vai sempre haver divisão? Foi como ele falou, Cristo está dividido, uns são de Apolo, outros de Cefas. Não, eu sou de Cristo. E assim muitos eus surgindo, sabe? As pessoas estão loucas. O evangelho virou uma coisa avessa mesmo, tudo de cabeça para baixo. Você não consegue visualizar o que é puro, o que é santo. Não, que? Você só vê escuridão. O evangelho, minha esposa, deixou de ser puro em muitos grupos, em muitos canais. A pureza, o amor ao próximo, a ajuda ao necessitado, a desculpa é que é sistema. Entendeu? O que é correto é você dizer assim, Deus governa a minha carne e eu posso ser prostituta. Deus governa a minha carne, eu posso fumar e cheirar. Deus governa a minha carne. Eu cheiro porque Deus é soberano. Se Ele não quisesse que eu cheirasse, Ele não botava maconha na minha boca. Você sabe por que eu adulterei? Me disse um abençoado semana passada. Porque se Deus não quisesse que eu adulterasse, Ele não inclinava a minha carne para isso. Foi Ele que criou a minha carne, Ele é soberano. Vergonhoso, minha esposa, é você dizer que não. É que você tem que esmurrar o seu corpo. Isso é vergonhoso. Pregar isso é vergonhoso. Pregar isso é você estar sendo radical. É você estar igual ao sistema. Sabe o que as pessoas dizem? Geraldo é igual ao sistema. Por quê? Porque ele diz que a pessoa não pode adulterar. Então eu tenho que dizer que a pessoa pode? Para ser da graça? O outro me perguntou assim, porque eu tenho pessoas que frequentam um grupo de WhatsApp. Já me chegou hoje 30 mensagens de grupo de WhatsApp
só metendo pau, falando de um, falando de outro, uma fofocaiada só. Poucas coisas se edificam. Claro, tem muita gente nos grupos legal aí, mas a grande maioria, maciça, é fofoca e contenda. O cara, quando foi entrar no grupo ontem, ele perguntou assim, você é da graça, meu irmão? Que eles fazem uma sabatina, né? Sim, eu sou da graça. Qual graça que você é? Do Cristiano França, que a alma vai para o céu? O cara, não. Qual graça, então, que você é? Ele diz, eu sou da graça do Evangelho. Ele, não, o Evangelho terminou em 70 DC. Se você vir com a graça do Evangelho aqui, você vai contaminar os irmãos, vai começar a usar as epístolas de Paulo. Aqui não. Removeu o cara. Tá desse jeito. Você entende isso? Abençoados. Nós não estamos aqui sendo ninguém. Nós estamos procurando edificar a nossa vida. Se o irmão lá acha que a alma vai para o céu e eu não cheguei nesse entendimento, ele não vai ser inimigo nunca. Se o irmão Elson de Jesus acha que ele deve com aquele grupo lá se reunir, ele não vai ser meu inimigo nunca. Cada um veja como edifica. Eu estou preocupado com a raiz daquilo que ele prega. Então, você vê o rumo que as coisas estão tomando. E eles vão condenando quem vive o evangelho virou o sistema. Não sabe que eles estão implantando um sistema de ódio, um sistema paralelo. Eu vou falar já no meu canal, porque no meu canal eu arrebento logo. No meu canal eu já pulo logo, já viro logo no tamanco, eu já viro logo no samurai cuscuz. Tá entendendo? Aqui eu tenho que ficar devagar, até porque hoje é dia de lamber beiço. Então não vou, entendeu? Então, é exatamente esse evangelho às avessas. Que pode tudo o que não tem no evangelho. E que não pode falar o que diz o evangelho. Porque quando você diz algo, você vê que eles me perseguem porque eu prego o evangelho. É porque você é um sistema, porque está pregando contribuição, que Paulo pregou contribuição. E Paulo não serve para nós. Olha. Para não viver uma vida de amor ao próximo, eles querem dizer que Paulo não era o pregador para os gentios. Infelizmente, amados. E aí eles procuram brechas. Se você usa uma blusa de alça, olha só, são tão liberais. Estão seguindo até um evangelho às avessas, mas você não pode botar uma blusa de alça. Você não pode colocar um terno. Se não pode botar no grupo de WhatsApp deles, coloca a blusa de alça para mim, eu avanço logo em cima. É minha carne, meu amado. Agora você vê, se são as pessoas tão modernas, estão vindo com tantas novidades, eles ainda criticam a forma que você se veste, a forma que você fala, o você gostar de estar em comunhão com os irmãos, reunidos. Isso incomoda. Eles são tão modernos, sabe? Uma mente tão criativa que eles podiam deixar de ser crianças, né? E começar, pelo menos, a agir com coerência. Porque fica muito chato esse negócio, a gente ter sempre que ficar falando a mesma coisa. Se eu uso blusa de alça porque eu gosto, o problema é meu, foi eu que Na verdade, minha esposa, sabe o que está acontecendo hoje? Sabe o que está acontecendo hoje? Nós é que somos culpados. Sabia? Porque é assim, ó. Vou fazer uma má comparação. No sistema religioso, o cara é assembleano, ele é assembleano até o fim. Ele não vai na Batista, ele não vai na Universal, ele não vai na Assembleia. O cara que é da Universal, não adianta, meu irmão. Ele não larga o osso, ele não vai na Assembleia, ele não vai na Batista. Você sabe, você veio do sistema. A pessoa era da Assembleia 40 anos. Ele ficava lá. O povo da graça de Deus é assim, ele fica aqui, ele assiste aquele canal, assiste aquele, ele vai pegando o que serve para o ego dele. Aí entra num grupo de WhatsApp, entra no outro, ele fica assim, se contaminando e se fermentando. Tem uma hora que, como a carne grita, aquilo que massageia a sua carne é onde ele abraça. Só que deve ser o contrário. O evangelho, para mim, é o que corta a minha carne e alimenta o meu espírito.
As pessoas correm do evangelho que rebenta elas na carne. Elas não querem. Elas querem uma palavra que massageie. Ih, rapaz, é mesmo, hein? Não tem nada a ver não, meu irmão. O evangelho de Paulo era só para aquele dia. O que Paulo está dizendo aqui não é para mim não. Ora, afinal de contas, eu posso adulterar. Deus sabia mesmo. Deus não sabia desde antes da fundação do mundo. Todos os meus dias, o rapaz me disse, todos os dias da minha vida foram escritos e determinados, Geraldo. Eu não tenho como não fazer isso. Ora, e o que é que tem eu ter duas mulheres, duas cocotinhas? O que é que tem? É mesmo, né, cara? O que é que tem? Por quê? Porque o evangelho não é mais para cortar a carne, é para massagear. Aí ele procura aquele grupo de WhatsApp, aí ele fica procurando aquele canal. Há 6 meses atrás eu tive o insight de botar mensagem de manhã, de tarde e de noite, para selecionar os grupos e ninguém ficar vazio com conteúdo. Cara, mas o cara vê esse canal, ele vê aquele que fala mal. Porque é assim, se eu entrar numa casa e lá falar mal da minha esposa, dos meus filhos, do meu amigo, nunca mais eu entro lá, porque fala mal da minha esposa, vai falar mal de mim. Fala mal do meu filho, vai falar de mim. Fala mal de você que é meu amigo, vai falar também. Então eu entro numa casa, me tratou bem, tratou a minha esposa, a gente volta. Falou mal de mim, não tenho por inimigo, mas aqui eu não volto mais. A gente está assim, a gente está alimentando o ego dessa turma que está surgindo aí com uma nova filosofia. Pô, o cara falar para mim que louvor é sistema, pô, não dá, né? Não dá. O cara falar para mim que se reunir é sistema, pô, não dá, né, cara? Não dá. O cara falar para mim que contribuição é sistema, pô, não dá. Aí o cara fala para mim que ele pode beber, que ele pode adulterar. Pô, esse evangelho, vou dizer uma coisa para vocês. Graça sem retoque e Igreja Espírita em Verdade vai continuar pregando o evangelho com pureza e simplicidade de Cristo. Vamos continuar edificando vidas com verdade, doa quem doer. Eu prefiro a verdade que me corrige do que o engano que massageia o meu ego e me faz tropeçar na carne. Assim? Desse jeito. E é como eu disse, a opinião dos outros não nos definem. Sabe? Aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito é o pensamento deles. Não é uma verdade. Porque as pessoas têm muitas opiniões, né? As pessoas podem falar suas opiniões. Tem gente que fala, posso falar? Pode. Mas você pode falar, não quer dizer que eu tenho que concordar com o que você fala, entendeu? É simples assim. Tanto que tem milhares de pessoas que não concordam com o que a gente fala e ok, tudo bem, a gente respeita. A gente só preza o respeito, sabe? O zelo. Não precisa você dar a sua opinião ofendendo, sabe? Xingando o irmão, falando um monte de coisas indevidas. Não. Somos pessoas inteligentes, maduras, né? Dá para falar com uma linguagem clara, o outro consegue entender, mas com educação, né? Com respeito. É isso que eu tenho dito, sabe, amados? O evangelho está aí para ser vivido. Não adianta você só saber ele, ler ele, ter o entendimento todo. Mas não tem zelo. Pratica. Mas não tem zelo. Se as pessoas não vê refletido em você o evangelho, não vê as suas boas obras, sabe? O seu amor, a sua verdade, o seu zelo com o próximo, né? Amando uns aos outros, respeitando uns aos outros, andando em comunhão. Vou falar em amando com os outros, daqui a pouco tem beijo, né? Toda a Bíblia sempre pregou o amor, a misericórdia, o perdão, sabe? A reconciliação. Agora a gente está vendo um povo que se desengraça, tudo dividido, e pelo contrário, não só divide, como espalha. Não, mas o pior, assim, se fosse uma divisão para crescimento, é uma divisão para emburrecimento. As pessoas estão ficando ignorantes. Você imagina o cara falar que não pode louvar? Pois é, a gente louva porque gosta, porque quer. Somos livres. Mas é para reduzir a escravidão? Agora estão querendo. Foi o tema da semana passada. Querem nos reduzir à escravidão. Agora você veja,
Se foi para a liberdade que Cristo me libertou, não, antes de 70 eu louvava, agora não pode mais. O mundo acabou em 70. A nação, o mundo, não existe. Então quer dizer que depois... Nós nem existimos aqui. Quer dizer que depois de 70, só pode ser avarento, Egoísta, beberrão, egoísta, caluniador, mentiroso. Só pode ser adúltero, prostituto. É isso que pode ser depois de 70. Sim. Se reunir, louvar, orar. Então, gratidão. viver saudável, respeitando, amando, são princípios que você sabe o que me deixa muito triste? É que você não vê isso no meio dos espíritas. A minha esposa, há anos atrás, antes de eu conhecê-la, ela era da... Qual é o nome lá do... Eu não era maçom. Não era. Só os homens. Os homens que eram. Era da maçonaria. Frequentava. Meu irmão, você não vê isso. Você não vê isso entre os católicos. Eu era do sistema religioso, eu estava na doutrina errada. Mas eu não gostava de nada errado, não. Claro, apareciam aqui, um ali. Mas esse negócio de ficar fazendo fofoca, falando mal do irmão, perseguindo, criar grupo para derrubar, para fazer isso, Deus me livre. Até porque eu sou baiano, meu irmão. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para... Encontro uns baianinhos aqui, lezeira, coisado, mas na sua maioria são pessoas de caráter. Na sua maioria, as pessoas do norte não gostam desse negócio, não. Foi o que eu falei na terça. Você vem aqui no Rio de Janeiro, um dos bairros mais tradicionais, Copacabana e Leblon. Você só encontra lá pessoas do norte que eles sabem que são pessoas que não gostam de sacanagem, de bagulho errado, não. Em restaurantes, edifícios. Você vê só porteiro, pessoas assim, de cargos de confiança, que não gostam. Cara, a gente vê hoje as pessoas, perdendo o caráter, perdendo a essência. Deus me livre. Meu pai falava, o dia que eu pegar você mexendo na coisa de alguém, eu corto a tua mão. Se eu pegar de novo, eu corto a outra. Deus me livre. Meu pai era do interior da Bahia, mas um homem extremamente sério. Meu pai, nós já comemos broto de abóbora. Já contei isso para minha esposa, para os meus filhos aqui. Nós comíamos broto de abóbora. Um dia que o meu irmão roubou uma goiaba, ele tomou uma surra, que ele nunca mais esqueceu na vida dele. Uma goiaba para matar a fome. Ele disse, mas nasceu. Morra de fome, mas não toca naquilo que não é seu. Eu carreguei isso com meu pai. Eu já tive oportunidade de roubar muito dinheiro. Mas eu dizia, Deus me livre. Quando eu lembrava na surra que o meu pai deu no meu irmão, corria. Então, meu irmão, a única maneira de você viver uma vida honesta, sensata, piedosa, temente, é você seguindo a base do Evangelho. Paulo disse, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é sincero, se há algum louvor nisto, seja isso que ocupa a vossa mente. Aí a gente banaliza tudo. Você segue qual graça? Eu sigo a graça do Geraldo. Graça do Geraldo? Do GG Taon? Do beijinho no ombro? Esse pode, esse tem. E você? Você segue qual graça? Eu sigo a graça do Elson de Jesus. Quem? Elson de Jesus? Meu irmão. Não queremos isso, não. O que a gente quer é pregar o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho do nosso jeito. Um prega de um jeito, outro prega de outro. Você analisa. Está certo? Edifica a sua vida? Eu não preciso ouvir outro. Ainda que há muitos outros bons. Mas se tiver na mesma linha. Agora eu ouço um, ouço outro, ouço outro, ouço outro. Aí aquele diz, pode fumar e cheirar. Opa, tá vendo? Geraldo é radical, papapá. Já não dá.